WW de volta do intervalo. Eu vim aqui para o telão pedir licença um pouquinho para o Daniel e para a Renata para introduzir o nosso próximo assunto, economia e também política. O Ministério da Fazenda e do Planejamento anunciaram hoje um novo bloqueio de R$1,5 bilhão no orçamento deste ano. A medida é necessária para cumprir o teto de gastos que ainda está em vigor em 2023, já que o novo marco fiscal está ali um pouco atrapalhado na Câmara. Gente, dá uma olhadinha nestes números. Com a nova restrição anunciada hoje, o bloqueio total das despesas discricionárias chegou a R$3,2 bilhões. Isso aqui é despesa de custeio, de investimento. O tamanho do déficit nas contas públicas, a previsão para este ano, subiu de 136 bilhões para 145 bilhões de reais. Este valor já representa 1,4% do PIB. Qual é o motivo desse aumento da previsão de déficit? Claro, queda na arrecadação e aumento na despesa. Do lado da receita, há alguns exemplos aqui para vocês. 5,6 bilhões a menos de imposto de COFINS, arrecadação de PIS, PASEP caindo quase 3 bilhões de reais e também ali 3 bilhões de reais a menos de dividendos e participações, são alguns exemplos. Do lado da despesa, o que mais pesou foi a compensação que o governo Lula teve que acertar com os estados pela desoneração de ICMS de combustíveis feita pelo governo Bolsonaro. A conta chegou a praticamente aqui, 4,6 bilhões de reais. E aqui tem mais alguns outros exemplos para vocês de despesas importantes. De acordo com essas previsões, que vale lembrar sempre, são do próprio governo, está cada vez mais difícil para o ministro Haddad cumprir as promessas que ele fez no lançamento do novo marco fiscal. A meta fiscal do ministro ela é um pouco variável, mas a estimativa do que estava ali, quando ele anunciou o novo marco fiscal, era de um déficit esse ano entre 0,5% mais para perto de 1% do PIB. A estimativa atual, como eu contei para vocês, já está em 1,4% do PIB. O objetivo da Fazenda é zerar o déficit no ano que vem e alcançar um superávit das contas públicas de 0,5% em 2025. Os economistas já são praticamente unânimes em dizer que é muito difícil, só se houver um aumento significativo de arrecadação. Trago de novo aqui comigo Daniel Rittner e Renata Agostini. Renata, já deixo a pergunta com você para eu poder voltar ali para a bancada. O Haddad vai conseguir cumprir o que ele prometeu no marco fiscal diante desses números? Quem sou eu para dizer o contrário? Você acabou de dizer que os especialistas já são unânimes em dizer que a tarefa é dificílima. Quem sou eu para dizer diferente, né? O cenário realmente ele é extremamente desafiador. O fato de o plano da equipe econômica, o plano de Fernando Haddad, depender extremamente de receitas, de um aumento de arrecadação, isso já estava posto desde o início, inclusive colocado pelos próprios ministros, tanto por Fernando Haddad como por Simone Tebet, ministra do Planejamento. Olha, a gente vai precisar ir atrás de uma soma muito significativa de recursos em diversas frentes. Então, já se sabia disso, a crítica toda, o debate todo era. Diante disso, esse é um plano adequado? O governo não deveria estar olhando um ajuste fiscal com mais ênfase do lado das despesas e não tão dependente de ir atrás de aumento de arrecadação? Esse debate foi feito à exaustão e o que nós temos é essa regra que foi aprovada desse jeito. Queria chamar a atenção. Até um pouco antes do programa começar, eu e Daniel estávamos conversando justamente sobre isso. Além do desafio, e esse já estava posto, é o fato de que, ao meu ver, estamos avançando o ano sem que fique claro para todos de onde o governo pretende tirar esses recursos, que também era uma dúvida essencial. Então, assim, a gente está chegando em agosto, tem pouco tempo. O governo tem que terminar a aprovação do marco fiscal. O governo já sabe, por exemplo, que vai ter o Ministério da Fazenda, que ele vai acabar enfrentando ali um período no qual o novo arcabouço fiscal entre em vigor, mas o orçamento
desse ano, né, que foi feito ainda, considerando o teto de gastos. Ele ainda estará vigente, ele vai ter ali um período no qual ele não vai ter uma cobertura da legislação para fazer alguns movimentos importantes. Por exemplo, fazer a suplementação dos recursos de saúde e educação. Aí a gente está falando aí de 2, 3 bilhões, uma conta que está sendo feita pela Fazenda. Então, recursos a mais que ele vai ter que colocar e não tem previsão orçamentária. Então, existe uma série de demandas do ponto de vista de gasto e não está claro, não é só se vai dar tempo, mas da onde o governo pretende se mover para conseguir dar conta desse desafio. Daniel, Renata estava falando dos desafios, né, do governo para aumentar essa arrecadação. E eu estava pensando aqui, lembrando um pouco do ministro Fernando Haddad nesses últimos dias, ele que saiu ali super vitorioso da aprovação da reforma tributária, estava dando entrevistas, tocando violão, super relaxado. E nos últimos dias já começou a se mostrar aí um pouco mais aflito, né? Foi se reunir com Arthur Lira, está falando repetidas vezes em avançar aí alguma coisa na tributação sobre a renda, a tributação das offshores, a tributação dos super ricos, medidas delicadas, difíceis. Os senadores já avisaram para ele, olha, ministro, melhor não misturar com a tributação sobre consumo, com a aprovação da reforma tributária sobre consumo que está aqui no Senado, mas ainda assim ele está insistindo. Dados de arrecadação vão sair essa semana. O pessoal está meio pessimista. Será que essa ansiedade do Haddad tem a ver com esses números? Raquel, é porque, veja, ele sabe a dificuldade que está tendo para aprovar projetos que vão ter resistência do Congresso, você mencionou alguns, do lado de aumento da receita. Do lado de corte de gastos, que não é exatamente o forte do arcabouço fiscal, também há dificuldades. O ministro tem mencionado o que ele chama de gastos tributários, que nada mais são do que as renúncias fiscais que estão previstas e que já somam mais de 500 bilhões de reais por ano. E os indicativos não são promissores. Veja que nessa primeira etapa da reforma tributária, mirando o consumo, você tem a preservação ali da Zona Franca de Manaus, que é um gasto tributário relevante, tem a preservação do Simples Nacional, que é um gasto tributário relevante. E aí, quando a gente pensa na reforma tributária da renda, que vai ser atacada no segundo semestre, não vai ser fácil, por exemplo, tirar descontos no imposto de renda para gastos com educação, saúde da classe média. Isso também não vai cair bem no Congresso. Então, aplausos para qualquer iniciativa que se fale em gastar menos com renúncias fiscais. A dificuldade disso na prática é gigantesca. Me dá a impressão de que um assunto que está um pouco adormecido aí é reforma administrativa. Isso o governo do PT tem grande capacidade de fazer pela sua interlocução com os sindicatos. Qualquer outro governo teria uma dificuldade muito maior e hoje não está na pauta. Existem alguns parlamentares, cito, por exemplo, aqui Arnaldo Jardim, presidente da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, que quer introduzir esse debate no segundo semestre com a seguinte premissa, diz o deputado. Ora, reforma trabalhista aprovada sob o governo Michel Temer foi um debate plantado ao longo de vários governos. Depois, a reforma previdenciária aprovada com Jair Bolsonaro, ela já tinha sido contratada pelo governo Temer. Depois vem a reforma tributária, que já é fruto de 30 anos de negociações. Para que reforma administrativa saia em algum horizonte, não estamos falando desse ano, nem necessariamente de 2024, precisa começar um debate já. Então, reforma administrativa significa uma avenida aberta para algum corte de gasto, alguma racionalidade no gasto, e aí sim você precisa ter um debate agora, possivelmente começando no segundo semestre, para entregar isso em 2024, ou nem que seja no próximo governo, mas precisa plantar para colher. Renata, pegando o gancho do Daniel, qual é a disposição que você, que circula tão bem lá dentro da equipe econômica, sente deles
Porque a gente sabe que do PT, do Palácio do Planalto é muito difícil, mas deles, que estão vendo a realidade ali das contas públicas, em tentar introduzir um debate sobre reforma administrativa. Não está na pauta nesse momento. Tem outras preocupações muito maiores que estão na cabeça da equipe econômica no curto prazo. Não que não seja um debate extremamente necessário. O Daniel traz, de fato, algo que deveria entrar na pauta. Mas a gente viu ali no finalzinho do semestre legislativo a equipe econômica, com a ajuda do Palácio do Planalto, jogando tudo que eles tinham para resolver o CARF. Reforma tributária foi um bônus e o governo surfou e levantou o troféu, ficou super feliz. Mas veja, até ali, os últimos momentos, havia uma dúvida na cabeça da equipe econômica se eles deveriam tentar forçar o CARF e antes da reforma tributária foram convencidos de que é melhor não atrapalhar o que está acontecendo e depois a gente entra tentando forçar. Levaram o CARF. Por que o CARF era tão importante? Porque o CARF era dinheiro no caixa. Qual é, depois disso, a prioridade que está posta na mesa? Vamos acabar ali, fechar, liquidar a fatura do arcabouço, vamos para o debate da reforma tributária, tem a reforma do imposto de renda e o Haddad já está ali conversando com o Palácio do Planalto, com o Lula, sobre um programa ambicioso, um plano ambicioso de transição energética. Então, nas conversas, a gente não tem isso elencado como uma prioridade. Daniel me pediu a palavra. Raquel, o problema é o seguinte, você já introduziu o assunto na sua fala inicial aqui. O arcabouço fiscal consegue dar alguma previsibilidade na trajetória da dívida pública. E dentro de um cenário pessimista que se esboçou, mercado esboçando, para os anos seguintes aqui, até para essa década toda, os ânimos foram contidos, esse pessimismo foi contido e alguma previsibilidade da dívida pública, o arcabouço fiscal garante sim, isso trouxe grande alívio para o mercado. Só que a IFE, que é uma xerife das contas públicas no Senado Federal, por exemplo, já alertou que quando olha 6 cenários diferentes ali que eles fazem, em 5, o governo não consegue entregar o resultado primário que promete daqui até 2026. Daqui até 2026, é preciso ter um acréscimo de arrecadação de 1,7 ponto percentual do PIB, além de tudo que já se prevê a mais. Então, a pergunta é, da onde vai se tirar isso se o arcabouço fiscal é de espírito expansionista do gasto público? Algum corte talvez precise ser feito se você não conseguir atingir essa arrecadação. E essa arrecadação não se diz de onde vai ter. Não é à toa que o que os economistas estão dizendo, em suma, projeção de PIB está maior, inflação está mais contida, tudo indica que a gente vai ter início do ciclo de queda da Selic. O ponto de interrogação é, vamos cumprir as metas de resultado primário que estão estabelecidas no arcabouço? Até agora, a resposta, no máximo, olha, eu duvido. Para não dizer coisa pior. Eu acho que talvez é essa chave que esteja acordando no mercado, Dani, porque todo mundo ficou muito aliviado que tinha alguma regra, uma regra que dava previsibilidade, que não era assim, gasto à vida, só que agora está ficando mais claro que está muito difícil, aquela dúvida que todo mundo tinha lá atrás e deu aquele benefício para o ministro Fernando Haddad, agora que os números estão aparecendo, está ficando mais complicado. E, Renata, o que você nos traz é que a equipe econômica está fazendo a opção política dentro da economia. É o seguinte, eu não vou fazer reforma administrativa porque isso aqui a política não compra, principalmente o meu partido, eu vou apostar no que a política compra, que é o que a esquerda compra, que é a taxação de offshore, que é válido, é meritório, e a taxação dos super ricos, daqueles fundos lá de um investidor, que também é meritório. Agora, passa no Congresso? Já não passou antes, né? Quando a gente fala sobre a taxação desses fundos exclusivos, isso já foi tentado pelo governo Michel Temer, que tinha uma boa interlocução com o Congresso, num governo ali que tinha bastante ficha para queimar, né? Que não tinha tanto compromisso ali com popularidade, né? Que conseguiu fazer bastante coisa e não conseguiu nesse caso. Então, reformas que mirem renda, elas têm um grau de complexidade a mais num tema que já é sempre muito espinhoso, que são os tributos.
Então, se a gente fosse pegar pelo retrospecto, a gente poderia falar, olha, não, só que a gente tem, me parece, um momento diferente, porque, primeiro, quando você coloca na mesa uma série de propostas e há uma necessidade clara de se mexer em algo de renda, porque é aquela história, né? O Brasil tributa muito, mas tributa muito mal. Isso fica cada vez mais evidente, algum tipo de mexida tem que ser feita. Nesse caso dos fundos exclusivos, há um argumento de isonomia tributária que é muito pertinente. Então, é um debate um pouco mais facilitado. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando você tenta uma medida só, aí ela recebe um monte de crítica, a coisa anda de lado. Quando você coloca uma mão cheia de coisas, e aí você eventualmente fala, tudo bem, né, mas vamos pensar uma, então talvez o governo consiga. E no caso dos fundos, pode haver uma justificativa técnica que torne o tema mais palatável. Daniel, eu senti que quando eu passei para a Renata, você deu um suspiro, assim, você estava querendo falar alguma coisa. Não, era engraçado que eu achei que viria para mim, foi para a Renata, tá em melhores mãos. Mas o curioso é que quando saiu essa taxação das offshores, por exemplo, e isso estava junto na MP de reajuste do salário mínimo deste ano e da isenção do imposto de renda, veja que assim, o presidente Arthur Lira da Câmara dos Deputados levou um susto, porque falou assim, olha, isso não estava comunicado. Fomos dormir de um jeito, acordamos de outro, sem nenhuma comunicação prévia. A disposição dele era sequer instalar a comissão mista que ficaria responsável por analisar a medida provisória. Isso tudo bem, tem uma série ali de desarticulação política do governo, de falta de comunicação prévia adequada, mas isso mostra a dificuldade desse tipo de medida ser levada adiante. Onde que tem ali também uma janela aberta para o governo atacar um pouco ou racionalizar um pouco melhor o gasto? Nos tais spending reviews, falou-se disso aqui ontem no WW, mas acho que o assunto é importante. Só para dar um contexto, a ministra Simone Tebet do Planejamento vem prometendo essa revisão de gastos do governo desde o início do ano, ainda não conseguiu dizer claramente quando isso vai ser feito. Ontem teve uma cerimônia aqui na Aeronáutica, em Brasília, com a participação de vários ministros, presidente Lula, e aí Simone Tebet estava saindo dessa cerimônia e esbarrou com o presidente do TCU, com Bruno Dantas, que cedeu justamente o secretário lá do Planejamento que está a cargo dessa revisão. A Simone Tebet olhou para o Bruno Dantas e falou assim, olha, vem, está demorando, mas vem, em agosto chega. O recado do Bruno Dantas foi muito bom. O que ele disse foi o seguinte, olha, não basta só fazer o spending review, tem que empacotar isso de uma forma tão boa e tão fácil para a população entender que compre essa medida, que compre que nem todo gasto é bom, que talvez tenha renúncia fiscal que não é bem aproveitada, que não é bom gasto e que aí sim permita ao governo cortar esse tipo de gasto e entregar melhores resultados.